Caros irmãos, queridas irmãs, no domingo passado nós escutamos o relato de São Mateus, da profissão de fé de São Pedro, e ele dizia: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus elogiava São Pedro e dizia: Feliz és tu, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue, não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso você será a pedra sobre a qual eu vou edificar a minha igreja. O evangelho de hoje vem na sequência do evangelho de domingo passado. Então, os discípulos agora sabem quem é Jesus. Eles têm uma resposta inspirada por Deus para a pergunta: quem é Jesus? Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Muito bem. Agora Jesus quer esclarecer para os discípulos qual é a sua missão, para que ele nasceu, para que ele desceu do céu. Claro, se ele é o Salvador, ele veio para nos salvar, mas de que modo ele vai nos salvar? Então Jesus começa a falar sobre a cruz. É o primeiro anúncio da paixão. Jesus diz que será rejeitado pelos judeus, que será torturado, que será crucificado, que vai morrer na cruz e ressuscitar depois. Os discípulos ficam escandalizados. Então, o contraste entre as palavras de Jesus para São Pedro no evangelho de domingo passado e as palavras deste domingo é muito grande. Porque aqui Jesus o chama de Satanás. Se lá Jesus disse para São Pedro: Feliz, bem-aventurado és tu, aqui ele diz: Vai para trás de mim, Satanás. A tradução aqui do lecionário é bastante imprecisa, diz vai para longe, mas a tradução correta é vá de retro, vai para trás. Eu sou o mestre, você é o discípulo, você deve seguir os meus passos, você deve pisar as minhas pegadas, eu vou na frente, você vai atrás. Não é você que indica o caminho para mim, eu é que indico o caminho para você, vai para trás de mim, Satanás, que quer dizer adversário, que quer dizer inimigo. Se lá Jesus tinha dito: você vai ser a pedra sobre a qual eu vou edificar a igreja, aqui Jesus diz: tu és para mim uma pedra de tropeço. Em grego, escândalo. És para mim motivo de escândalo. Uma pedra de tropeço. Lá Jesus disse: não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Aqui Jesus diz para ele: não pensas as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Então vocês vejam que é tudo ao contrário. Há um contraste muito grande, porque eles não querem aceitar a cruz. A gente até pensa que é um pouco desproporcional a reação de Jesus. Afinal de contas, Jesus, por exemplo, dizia que os fariseus eram sepulcros caiados, raça de víboras. Agora, São Pedro ele chama de Satanás, mas São Pedro só disse para ele: Deus não permita que tal coisa aconteça, que isso nunca te aconteça. Porque São Pedro não queria que Jesus sofresse, não queria que Jesus morresse. O fato é que
Ele veio nos salvar desse modo. O preço do nosso resgate é o sangue preciosíssimo de Cristo derramado por nós na cruz. Se não há cruz, não há redenção, não há salvação. Então é como se Pedro dissesse, claro, ele não tinha consciência disso, mas é como se ele dissesse que a redenção não aconteça, que os nossos pecados não sejam expiados, que nós não sejamos reconciliados com Deus, que as portas do céu não se abram para nós. Porque se Jesus não morrer, se Ele não der a vida, a redenção não acontece. É por isso que Jesus responde para ele de modo tão duro. E na sequência ele fala sobre o discipulado, porque vocês se lembram, né, que eu dizia no domingo passado, Jesus nos revela quem é Deus e também nos revela quem nós somos. Se ele está caminhando para Jerusalém e vai ser crucificado, e nós somos seus discípulos, nós estamos seguindo seus passos, então vai sobrar para nós também. E Jesus confirma isso quando ele diz: se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida, perder a sua alma? E eu gosto da versão de São Lucas, porque lá Jesus diz assim: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia, tome a sua cruz cotidiana, a sua cruz diária, a sua dose diária de cruz, e me siga. E a gente não precisa inventar cruz, a gente nem precisa ir atrás de cruzes para nós, elas vêm até nós naturalmente, porque todas as pessoas sofrem neste mundo. Então, quando eu descubro que Jesus veio a este mundo para dar a sua vida pela nossa salvação, eu descubro que eu também vim a este mundo, não para sofrer. Não é que nós sejamos masoquistas, que gostam de sofrer, não é que Deus seja sádico, que goste de nos ver sofrer, mas nós viemos para amar, nós viemos para servir. E neste mundo é impossível amar sem se imolar, sem se sacrificar, sem sofrer. É impossível. Se eu só faço o que eu gosto, se eu só faço o que me dá prazer, se eu só faço o que me satisfaz, eu não amo, porque o amor vai exigir de mim sacrifício, o amor vai exigir de mim renúncia. E esse é o caminho da cruz, o caminho do serviço, o caminho da doação, da entrega de si mesmo, que Jesus quer nos ensinar. Que nós não soframos inutilmente. Todas as pessoas sofrem, mas nós podemos aprender com Jesus a transformar a dor em amor. Agora em setembro nós celebramos Nossa Senhora das Dores. Nós temos que aprender com Nossa Senhora a sofrer. Então nós temos essa repulsa da cruz, essa aversão à cruz. Quando ela se apresenta a nós, nós queremos fugir dela. Só que um evangelho sem cruz é um evangelho sem redenção, sem expiação dos pecados, sem salvação, sem Jesus. São Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, diz: para os judeus a linguagem da cruz é escândalo, para os gregos é loucura, para nós é força de Deus e sabedoria de Deus, é salvação. Nós aprendemos que o sofrimento é instrumento de santificação. Quando nós vivemos o sofrimento unidos a Jesus, nós não desperdiçamos o sofrimento. Então nós, quando a cruz se apresenta,
uma dor, um sofrimento, uma perda, uma enfermidade, uma decepção, uma contrariedade, uma adversidade, uma tribulação, uma doença, seja o que for, pode ser até o calor. Hoje o dia está quente, a igreja está abafada. Bom, é uma pequena cruz. Mas o que é que nós fazemos? Nós rejeitamos, nós nos escandalizamos. Como é que os discípulos viviam entre si, discutindo quem é o maior, quem é o mais importante, quem vai se sentar à direita, quem vai se sentar à esquerda? Ou seja, nós pensamos que porque seguimos Jesus, nós queremos privilégios, nós queremos regalias, nós queremos recompensas. Não me venha falar de cruz, de sofrimento, não. Se eu sigo a Jesus, se eu sou católico, se eu vou à missa, se eu rezo o terço, Deus tem que me poupar do sofrimento. E Jesus vai dizer para nós: você, Satanás, pensa as coisas dos homens, a sua mentalidade é mundana. São os mundanos que vivem fugindo da dor e buscando o prazer. Quando a cruz se apresenta para mim, eu deveria beijá-la, eu deveria abraçá-la. Como se diz por aí, aceita que dói menos, né? Se você abraça a cruz, se você ama a cruz, ela se torna menos pesada, ela se torna mais leve. Aceita a cruz que ela dói menos. Agora a gente fica tentando se afastar dela. A cruz é a chave que vai nos abrir as portas do céu. Esses dias eu via um vídeo, me apareceu lá um videozinho curto, de alguns segundos, no YouTube, de um desses treinadores de academia famosos. E aí me chamou a atenção, no vídeo curtinho ele dizia assim: se você quer crescer, que é assim que eles falam, né? Se você quer crescer, se você quer ficar forte, se você quer aumentar de tamanho, você tem que aprender a amar a dor. Aí ele diz assim, né? Você está lá levantando aquele peso na academia e está doendo, e você fala assim: que dor gostosa, porque está funcionando, né? Se está doendo é porque está fazendo efeito. Eu vou conseguir o meu objetivo. Eu fiquei pensando, né? Se eu digo aqui, olha, nós temos que aprender a amar a dor. Ah, mas que absurdo amar a dor. Pois é, mas as pessoas aí no mundo, para terem um físico bom, aprendem a amar a dor, né? Então, aquilo que ele disse em relação ao físico também serve para o espiritual. Para eu crescer, não tem outro jeito. Eu tenho que aprender a amar a dor, abraçar a cruz, para seguir Jesus até as últimas consequências, como Ele, que nos amou até o fim. É o caminho do amor, da renúncia de si mesmo. Esse é o segredo para nós crescermos espiritualmente, no exercício espiritual, né? Lá na primeira leitura de hoje, o profeta Jeremias estava se queixando com Deus, porque Deus deu a ele a missão de anunciar calamidades, de anunciar desgraças. O profeta Jeremias veio anunciar que Jerusalém seria destruída, que o templo seria destruído, que eles seriam levados para o exílio, para o cativeiro na Babilônia. E o profeta Jeremias, na primeira leitura de hoje, diz assim: eu não aguento mais, cada vez que eu abro a boca, é para falar de coisa ruim que as pessoas não querem ouvir. E daí as pessoas zombam de mim, e daí as pessoas não querem escutar o que eu falo. Todas as vezes que falo, levanto a voz, clamando contra a maldade e invocando calamidades. A palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha e de chacota o dia inteiro. Então ele diz: eu gostaria de não ter que falar o que Deus me manda dizer. O ministério profético se tornou um peso para Jeremias, porque ele diz: o que eu digo para as pessoas, elas não querem ouvir.
Eu gostaria de me calar e de não falar mais nada, mas o Senhor me seduziu e eu me deixei seduzir. Ele me dominou. Dentro de mim existe um fogo ardente, um fogo devorador. Desfaleci sem forças para suportar. Deus me manda dizer, por mais incômoda que seja essa palavra, Deus me manda dizer, por mais que as pessoas rejeitem essa palavra, por mais desagradável que ela seja, porque nós gostamos quando se fala que Deus é amor, que Ele perdoa os nossos pecados. Mas o preço da nossa expiação é a cruz. Evangelho sem cruz é evangelho sem redenção. Evangelho sem cruz é evangelho sem expiação, sem salvação, sem Jesus. Quem de nós é capaz de agradecer a Deus quando se apresenta a cruz? Muito obrigado, meu Deus. Sei lá, né? Vou usar um exemplo extremo aqui. Meu Deus, obrigado por esse câncer. Eu te agradeço por essa cruz. Obrigado pela morte do meu pai, da minha mãe, do meu filho. E se abraçar a cruz. Me ensina o que eu tenho para aprender com isso. Que essa dor, que esse sofrimento não seja inútil. Que me ajude a crescer, que me ajude a amadurecer. Mas não, o nosso discurso é como o de Pedro. Não, que isso não aconteça. Inclusive hoje é assim que muitos pais criam seus filhos, né? Não, meu filho não pode crescer, eu tenho que, né, evitar todo o sofrimento. Ele não pode sofrer de jeito nenhum, coitado. Eu tenho que poupá-lo de todos os sofrimentos. Esse não é o caminho do Evangelho. Essa não é a pedagogia do Evangelho. Porque se eu não aprender a amar a dor, eu não vou crescer. Eu vou sofrer inutilmente, como todo mundo sofre. Não vou saber tirar proveito desses obstáculos, dessas adversidades que vão aparecendo. Em geral, a segunda leitura durante o tempo comum nem sempre casa muito com as outras leituras, com o Evangelho e com a primeira leitura, porque são cartas de São Paulo, né? São trechos de cartas de São Paulo que a gente vai lendo. Então nem sempre casa, mas hoje a segunda leitura tem tudo a ver com o Evangelho, né? São Paulo diz assim: pela misericórdia de Deus eu vos exorto, irmãos, a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Jesus no Evangelho está falando do mistério da cruz. Nós estamos aqui celebrando o mistério da cruz, paixão, morte e ressurreição de Jesus na Eucaristia. E Jesus está nos dizendo que na minha vida o mistério da cruz deve ser atualizado. Eu vos exorto a vos oferecerdes. Eu tenho que ser uma hóstia viva. A minha vida deve ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu não vou fugir das minhas cruzes. Eu vou carregá-las por amor a Cristo, porque Ele quis carregar a cruz por amor a mim. Eu vou aprender a oferecer. Me aconteceu algo ruim, eu não vou reclamar, eu não vou murmurar, eu vou oferecer. Eu vos exorto a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como a gente reza na oração eucarística terceira, pedindo que o Espírito Santo faça de nós uma oferenda perfeita. Eu vou ser uma hóstia viva, eu vou me oferecer em sacrifício, eu vou me unir ao mistério da cruz do Senhor, eu vou trazer para o altar em cada missa as alegrias e tristezas, as fadigas de cada dia, porque se tem a cruz de cada dia, tem também o pão de cada dia, a graça que Deus me dá a cada dia para carregar a cruz, para suportar a cruz.
Não vos conformeis com este mundo. Conformar-se significa tomar a forma. Mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar. Que foi que Jesus disse para Pedro: você não pensa as coisas de Deus, você pensa as coisas dos homens. Não vos conformeis com este mundo. Mudem a maneira de pensar e de julgar de vocês, a mentalidade. Não olhemos as coisas com a mentalidade do mundo, mas sob a perspectiva de Deus, na perspectiva da eternidade. Não vos conformeis com este mundo. Os homens deste mundo vivem buscando prazer e fugindo da dor, buscando prazer e fugindo da dor. Mas se eu vivo nessa lógica mundana, nessa mentalidade mundana, eu não vivo para amar e para servir, eu vivo apenas para satisfazer os meus desejos. Se eu quero crescer espiritualmente, eu tenho que aprender a amar a cruz. Não vos conformeis com o mundo, transformai-vos renovando a vossa mentalidade, a vossa maneira de pensar. Aprendermos a olhar com outros olhos as realidades que nos cercam. Aprendermos com a Virgem Maria, a Senhora das Dores, a meditar as coisas que nos acontecem, oferecê-las a Deus. Ora, se a Virgem Maria sofreu, eu, um verme desprezível, miserável, quero que Deus me trate a pão de ló e que Deus não permita que nenhum sofrimento me aconteça. Eu sempre digo, aquilo que o Padre Pio respondeu à sua filha espiritual, que lhe disse que ela queria ser santa, e ele disse: que bom, mas saiba que é uma vida de cão, você vai sofrer muito. Então a gente vê a vida dos santos, a gente não vê que eles foram poupados do sofrimento. Os santos sofreram menos do que as outras pessoas sofrem. Não, em geral eles sofreram mais. De novo, não é porque Deus seja sádico e goste de nos ver sofrendo, ou porque nós sejamos masoquistas que gostam de sofrer, mas porque todos sofrem. O sofrimento entrou no mundo por causa do pecado, uma consequência do pecado, a morte, a doença, o sofrimento. Nós vivemos num mundo marcado pelo pecado e suas consequências. Agora, a fé cristã vai nos ajudar a transformar a cruz num instrumento de salvação, de santificação, a dor, o sofrimento, a tirar proveito dessas realidades para o nosso bem. Então vamos pedir a Jesus que mude a nossa mentalidade, que nós não nos escandalizemos dele, não nos escandalizemos da sua cruz, mas com sabedoria, quando a cruz se apresentar a nós, nós saibamos abraçá-la, nós saibamos beijá-la, nós saibamos amá-la, porque a cruz é a nossa única esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.